Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Alexander era um chefe que agradava a maioria de seus subordinados. Antes de tudo, é claro, o salário. Ele não só pagava às pessoas tudo o que prometia quando elas chegavam à empresa. Mas todos sabiam que, com o tempo, se não fizessem besteira, poderiam contar com uma sólida promoção. Havia um sistema de multas, mas era preciso fazer besteira para que um determinado valor fosse deduzido de sua renda. Além disso, o chefe não tinha o hábito de humilhar aqueles que trabalhavam para ele. As horas extras eram sempre notadas e generosamente recompensadas. E, para não abusar da confiança, o chefe sempre podia pedir uma folga. Uma das funcionárias, que tinha uma filha doente, tirava folga de vez em quando, por vários meses seguidos, para levar a criança para fazer exames, ou para ir a um especialista restrito, ou para ir à clínica para formalidades. Mas quando a criança se recuperava, a mãe se esforçava ao máximo para fazer seu trabalho da melhor forma possível e justificar sua confiança. E, finalmente, Alexander, apesar de ser um homem de meia idade, parecia muito bem, magro, esguio, sorridente. Surpreendentemente, ele ainda não era casado, embora tivesse vários casos. Apenas uma vez ele foi franco e admitiu que havia crescido em um orfanato, o que tornou mais difícil para ele do que para os outros criar uma família. Ele não tem experiência de viver em um orfanato. Os cuidadores realmente queriam que eu fosse adotado, disse ele, porque eu tinha pais bons, jovens e inteligentes. Eles eram geólogos. Eles morreram em uma expedição. E não havia parentes dispostos a acolher a criança. Mas cheguei ao orfanato já adulto, com 12 anos de idade. E os pais em potencial sempre olham para os bebês. De preferência, até mesmo bebês. Portanto, a escolha de ninguém recaiu sobre mim. E, no entanto, Alexander era um bom exemplo de que até mesmo uma criança de um orfanato pode conseguir muito. Ele tinha uma casa grande na melhor parte da cidade, perto do rio. Uma empresa bem-sucedida, e estava prestes a abrir uma filial. Não valia a pena falar sobre um carro magnífico, um iate pequeno, mas muito confortável, viagens ao exterior. Os romances de Alexander aconteciam com frequência, mas não terminavam em nada sério. Portanto, as senhoras sabiam desde o início e não contêm com nada. No entanto, elas não ficaram ofendidas. O amigo generoso lhes dava presentes e mantinha boas relações com todas elas. Além disso, a equipe se interessou por uma situação atípica, quando uma nova funcionária, Julia, chegou à equipe. Ela era muito jovem, tinha acabado de completar 19 anos. Era estudante por correspondência, e já havia vários exemplos de sucesso quando o chefe abriu caminho para esses jovens talentos. Como se costuma dizer, ele os fez voar. Julia era bonita, com cabelos escuros e cacheados, olhos grandes e nariz arrebitado. Era evidente que sua família não era rica, e a equipe não tinha dúvidas de que a nova garota não duraria muito tempo. Em uma semana, ela se tornaria a nova amante do chefe. Eles nem mesmo a condenaram, mas a compreenderam. Uma garota precisa ser alimentada e vestida. Enquanto Julia não for substituída por outra garota, o favor do chefe estará garantido. Mas aqui está uma surpresa: semana após semana, mês após mês, nenhuma história de amor foi planejada. Embora Alexander obviamente tenha flertado com Julia, ele a paquerou, deu-lhe sinais de atenção. Mas a moça se comportou de forma tão contida, respondeu ao chefe com tanta reverência que ele se sentiu magoado. Será que ele acha que ela é tão velha que nem o considera seu namorado? Mas quando chegou a hora da festa de ano novo da empresa, e a equipe pediu que a comida fosse entregue no restaurante mais badalado, Alexander ainda decidiu quebrar a resistência da moça sem graça. Ele mesmo se certificou de que Julia experimentasse alguns coquetéis. Eles eram muito agradáveis ao paladar e, ao mesmo tempo, fortes. E então o chefe convidou a moça para seu escritório, como se ela precisasse de ajuda com alguns papéis, e a persuadiu a beber conhaque para um broderschaft. Então, uma das senhoras puxou furtivamente a maçaneta da porta do escritório e informou sarcasticamente às outras: está fechado. De qualquer forma, nossa Julia conhecerá o confortável sofá do escritório do chefe. E quando, depois de um tempo,
O casal se juntou aos outros, e ficou claro, o inevitável havia acontecido. O chefe estava muito feliz, e Júlia estava tão vermelha quanto uma peônia e não olhava ninguém nos olhos. A festa da empresa foi maravilhosa, os artistas convidados se apresentaram, a comida estava muito boa e as pessoas ficaram acordadas até tarde. Quando finalmente começaram a ir embora, o chefe disse que levaria Júlia pessoalmente para casa. Então a garota viu uma mulher na porta que o guarda não queria deixar entrar. Mamãe! E Júlia correu para encontrá-la. Por que você demorou tanto? Disse a mulher com uma leve repreensão. Eu já estava exausta, achei que tinha acontecido alguma coisa. No final, eu não aguentava mais, então peguei um táxi e vim. A mulher estava vestida de forma muito modesta, um casaco de pele falsa surrado, botas, que no mercado eram chamadas com desprezo de "oh adeus, juventude". Um lenço branco coberto de teias de aranha em seu cabelo preto acinzentado. Alexander deu uma olhada mais de perto na estranha e congelou. Diante deles estava Lucy, a esposa de seu amigo ausente Mickey, por quem ele mesmo já havia se apaixonado. Alexander teve muita dificuldade para se adaptar à vida no orfanato. Ele chorava por seus pais, era um menino educado e sensível, mas não sabia como se defender. Agora ele se encontrava em condições completamente diferentes. Os órfãos aproveitavam todas as oportunidades para zombar dele, para tirar algo dele, para deixá-lo com fome na sala de jantar. Alexander chegou ao ponto de chorar à noite por causa da fome e do ressentimento. Foi então que ele conheceu Mickey, que começou a protegê-lo. E até mesmo seus destinos eram semelhantes em alguns aspectos. Ambos tinham saudades de casa. Embora a vida de Mickey fosse tão difícil que ele dificilmente estava melhor em casa do que no estado. Anteriormente, ele havia morado em uma antiga casa de fazenda onde a família de sua mãe se reunia. A avó de Mickey, ele e sua mãe, e várias tias, solteiras, mas que gostavam de beber. A casa estava quase em ruínas. Por muitos anos, ninguém tinha dinheiro ou vontade de se mudar para a casa. No entanto, na primavera, eles cavavam uma horta e plantavam legumes, batatas, cebolas, repolhos. Faziam isso por motivos práticos, e se tivessem sua própria comida, teriam mais dinheiro para comprar vodka. A mãe de Mickey bebia talvez menos do que os outros, mas ela tinha um desejo irresistível de roubar. Quando era muito jovem, ela roubava brinquedos, fitas brilhantes e doces de seus amigos. Quando ficou mais velha, todos sabiam que não deveriam convidar Leslie para ir à sua casa, ou estariam perdendo algo. E quando Mickey foi para a primeira série, sua mãe foi para a cadeia. Ela roubou a mesada de um vizinho que havia recebido no dia anterior. Ela deu uma festa em sua casa e, quando não tinha dinheiro suficiente, ameaçou outro vizinho e exigiu mais dinheiro para comprar bebidas. Leslie pode não ter sido condenada, mas todos que a conheciam apenas alegavam: é impossível viver na mesma cidade com essa ladra, prendam-na em algum lugar por pelo menos alguns anos. Mickey foi colocado em um orfanato. Nenhuma das tias queria cuidar dele. Cada uma tinha seus próprios motivos para não se responsabilizar pelo menino. Uma tinha se machucado, outra não tinha emprego, outra estava indo para a cidade, e isso foi o que as tias disseram aos funcionários, mas elas não ousaram contar a verdade a Mickey. O menino se agarrou a elas, olhou-as nos olhos e implorou que ficassem com ele. Você viverá lá por um tempo e depois nós o levaremos, garantiram as tias. E há muitas crianças lá, eles têm muitos brinquedos, alimentam você bem, ensinam você, vestem você, calçam você. Seja paciente, hein? No início, Mickey esperou que as tias cumprissem suas promessas. Ficava olhando pela janela, correndo a cada campainha. Mas, com o passar das semanas, Mickey nunca era buscado, nem mesmo visitado. Então, o ágil garoto começou a correr para casa por conta própria. E como ele encontrou o caminho? Pediu carona, mentiu para os motoristas dizendo que estava indo ver sua avó doente, e eles lhe deram uma carona. E, em casa, suas tias e sua avó estavam com a cabeça fria e tiveram que ligar para o orfanato para que alguém viesse buscá-lo. Bem, vocês não têm ninguém para cuidar de seus filhos, se o Mickey sair de vez em quando. As tias ficaram indignadas. E chegou o dia em que o garoto percebeu que era inútil esperar que alguém da família o acolhesse. As tias estavam mentindo para ele.
Tudo o que ele podia fazer era esperar que sua mãe saísse do reformatório e o levasse para casa. Leslie não voltou para buscar o filho quando ele saiu. Ela se casou rapidamente e se mudou. Depois, de acordo com os rumores, voltou para a prisão. Mickey nunca mais a viu. De qualquer forma, Leslie foi destituída de seus direitos parentais. Mickey ficou amargurado e não se relacionava mais com nenhum de seus parentes. Ele passou a considerar o orfanato como sua verdadeira casa e começou a se mudar para lá. Alexander não sabia como Mickey havia se tornado amigo de Lucy. Isso aconteceu antes que ele mesmo entrasse nos muros do estado. A criança era conhecida por ser um caso perdido. Ela foi abandonada na maternidade por uma jovem mãe. Depois, a criança foi transferida para o lar das crianças e passou por todos os caminhos pelos quais essas crianças passam. Lucy não sabia nada sobre seus pais, nem tentou descobrir. Ela simplesmente não conseguia imaginar outra vida que não fosse dentro dos muros do estado. Ela era a menor e mais magra das crianças que haviam entrado no orfanato naquele ano. Mickey ficou com pena dela, como faria com um gatinho doente abandonado, e a protegeu. Ele se certificava de que ninguém pegasse sua comida na sala de jantar e, se ela tivesse alguma, ele a dava a Leslie, mas isso não acontecia com muita frequência. Ninguém mais ousava tocar na garota e, se ela se ofendia com os professores, invariavelmente acontecia algo desagradável com eles. Um escorregão na escada, borrifado com algo escorregadio, era o mínimo. A culpa de Mickey nunca pôde ser provada, embora todos soubessem que era ele. Por fim, até mesmo os educadores mais maldosos pararam de dizer coisas desagradáveis para a pequena Leslie. Na época, a garota não era nada atraente e seguia Mickey como uma sombra. Assim, eles formaram uma espécie de família dentro das paredes do orfanato. Então Alexander se juntou a ela. Ele não sabia por que Mickey sentia pena dele. Mas ele havia dado a Alexander alguns socos tão fortes que o ofenderam, havia lhe ensinado um pouco sobre a vida dentro dos muros do estado e, então, na mais alta forma de confiança, havia permitido que ele fosse amigo de Lucy. Mas quando se tratava da escola, Mickey ficava em segundo plano. Alexander sempre foi um bom aluno. É verdade que, após a morte de seus pais, ele se esqueceu de estudar por um tempo, mas então percebeu que agora tinha que trilhar seu próprio caminho na vida e voltou a se concentrar nisso. Rapidamente, ele se tornou um excelente aluno na escola, onde as crianças do orfanato estudavam. Mas como Alexander ajudava as outras crianças, e aquelas que não podiam ajudar, ele trapaceava. Ele não era ridicularizado como um nerd, mas, ao contrário, tentavam fazer amizade com ele. Isso ajudou o menino a entrar para a equipe. Lucy, quando foi para a escola, também se mostrou uma garota capaz. Ela não se destacava em todas as matérias, mas era surpreendentemente boa em algumas ciências. Ela foi enviada para as Olimpíadas russa e inglesa. Seus professores aconselharam Leslie a se aprofundar nesse campo. Talvez tradutora, onde ela conseguiria um emprego, se comunicaria com estrangeiros e começaria a ter uma vida completamente diferente. Ou, pelo menos, no centro de desenvolvimento, você chegará ao centro de desenvolvimento, começará a ensinar inglês para crianças e ganhará um bom dinheiro. Lucy não estava dizendo sim ou não. Ela não estava dizendo absolutamente nada. Ela ainda seguia Mickey e era amiga de Alexander, mas por pouco. Na 8ª série, de repente, ela se tornou bonita quase ao ponto da obscenidade, tornou-se uma verdadeira beldade, e as pessoas olhavam para ela na rua. Mas ela não precisava de ninguém além de Mickey. A partir de então, os meninos do orfanato começaram a se apaixonar por Lucy. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa por ela, e agora não apenas Mickey, mas também Alexander protegiam a garota dos admiradores que estavam dispostos a fazê-la andar no parapeito ou pular do primeiro andar. E Mickey começou a roubar. Embora tivesse o sangue de uma mãe, ele se envolveu com alguns bandidos. Eles limpavam um quiosque, roubavam a carteira de um transeunte ou tiravam a bolsa de uma garota do ombro. E o próprio Mickey não parecia precisar de nada. Ele usava sua parte dos bens roubados para mimar Lucy. Ele comprava chocolates e pequenas coisas para ela, grampos de cabelo, perfume, sapatos. O que estava acontecendo no orfanato naquela época? Lucy, que sabia de onde tudo aquilo vinha, tinha muito medo de Mickey. Ela chorava e dizia que não queria nada.
Ela não podia jogar as coisas fora, pois eram de Orochi, mas tentava escondê-las para que os professores não percebessem. E, mesmo assim, eles quase sempre notavam. Você sabe que nós a encobrimos, bobinha, não apareça no lugar certo. Mickey foi repreendido, porque eles a colocarão na cadeia, como a sua mãe, e então você desaparecerá para sempre. Estamos todos esperando que você acorde. Se não acordar, você ficará preso por um longo tempo e Lucy encontrará outro cara. Mickey olhou para sua namorada com tristeza, mas ela apenas balançou a cabeça. Ela não precisava de mais ninguém. Mickey, de verdade, Alexander tentou influenciar o amigo. Temos pouco tempo para estudar na escola. Em breve, começaremos a ganhar nosso próprio dinheiro e, então, você estará livre para se divertir. Você é bom com suas mãos, não ficará sem trabalho. A propósito, Sofia, a mão de ouro, era uma ladra, riu Mickey, mas minhas mãos são de ouro no sentido de que o ouro gruda nelas. Leslie me trouxe alguns brincos outro dia. Eles são pequenos e fáceis de esconder. Quando ela sair daqui, vai usá-los. A única coisa a fazer era desistir desse vagabundo. Mas Alexander tentou convencer Lucy. Você nunca chegará a lugar algum com o Mickey, ele disse a ela. Você não pode depender dele. E se você se casar com ele não vai mudar. Mas Lucy não se convenceu. Se não fosse por Mickey, eu nem estaria viva, disse ela. Você sabe como os rapazes mais velhos são maus. A maneira como eles implicam com os mais jovens. E eu não poderia me defender. Se Mickey não tivesse me defendido, eu teria sofrido bullying. É compreensível que você seja grato a ele. Mas se envolver com alguém como ele pelo resto de sua vida. Você é capaz, é talentosa, terá uma educação. Se quiser agradecer a ele mais tarde, você terá dinheiro e oportunidades. Essas coisas são medidas em dinheiro? E o que você está dizendo agora é decente. Ele é seu amigo e você está dando em cima da namorada dele. Não estou dando em cima dela? Alexander ficou envergonhado. Estou pensando em você. Quero que faça o que é melhor para você. Eu o amo. Lucy apenas se opôs. Bem, o que quer que aconteça, acontece. E, de qualquer forma, não posso ficar sem ele. Para crédito de Lucy, ela nunca contou a Mickey sobre as conversas de Alexander com ela, e a amizade deles permaneceu forte até a formatura. Pouco antes dos exames, ocorreram dois fatos. Mickey roubou outro quiosque para comemorar a despedida com seus amigos. Ele estava ciente de que seus caminhos se desviariam ainda mais. Embora tivesse prometido aos amigos centenas de vezes que pararia de roubar, dessa vez eles não o repreenderam. Eles escaparam pela janela e passaram a noite inteira no parque. Lucy e Alexander beberam champanhe, comeram chocolates caros e Mickey se serviu de vodka. Eles conversaram sobre seus planos. Alexander estava indo para uma faculdade técnica. Ele tinha todas as chances de entrar. Ninguém, nem professores nem colegas de classe, duvidava que ele passaria nos exames. Você já decidiu para onde vai? Ele perguntou a Mickey. Mickey olhou com pesar para a garrafa, que ainda tinha muito pouco. 30, disse ele. Era a antiga escola profissionalizante número 30, que ainda era chamada de O 30 na cidade. Embora agora a instituição educacional tivesse o status orgulhoso de um liceu, ainda era possível aprender a ser pedreiro, gesseiro, pintor e outras ocupações listadas. Todas as crianças do orfanato estudavam lá. Há alguns anos, a turma de Mickey e Alexander fez uma excursão para lá. Era chamada de orientação vocacional. O professor que os levou pelas salas e oficinas sussurrava para alguém, dava uma piscadela e, no final do evento, eles foram levados para a sala de jantar. Todos se lembraram por muito tempo dos pães doces, ainda quentes, e do quisel de maçã surpreendentemente saboroso. Alexander suspeitava que a boa comida havia feito Mickey escolher uma instituição de ensino. Para onde você está indo? Perguntou ele carinhosamente a Lucy. Achei que você fosse ser professora de escola primária. Lucy com certeza iria para a faculdade de formação de professores. E lá, um dormitório, embora pequeno, mais uma bolsa de estudos e a oportunidade de obter rapidamente essa especialidade, com a qual você definitivamente não ficará desempregada. Além disso,
Lucy sempre gostou de bebês. Em seu coração, Alexander esperava que o casal amoroso fosse dividido pela própria vida. Instituições educacionais, em diferentes pontos da cidade, cada um terá sua própria empresa, suas próprias responsabilidades, e mais Lucy e Mickey apenas olharam um para o outro. Não vou a lugar nenhum agora, disse Lucy, estou grávida, e o queixo de Alexander caiu. Ele sabia, é claro, que as meninas de orfanatos não escrevem romances infantis desde a infância, mas, por alguma razão, ele achava que Lucy era diferente. Que tolo! Ele sonhava que um dia ele mesmo a levaria ao cartório em um vestido branco, inocente e apaixonado, e Lucy, no entanto, parecia ter pensado bem no assunto. Não havia dúvidas quanto a isso. Ela seria a única a pensar e decidir. Falei com a professora, começou ela, olhando para seus dedos entrelaçados, com Maria. Ela começou no início também, cedo, eles disseram, não aguentavam, tinham que se levantar primeiro. Mas depois nada. Ela disse aos outros que eles haviam decidido organizar um casamento em nossa sala de jantar ao mesmo tempo que a formatura. Mas, por enquanto, é segredo, já dissemos a vocês antes. A filha da professora de química acabou de se casar, ela tem um vestido em casa, ela vai trazer. Então vai ser de verdade. Diga a ela que vamos nos casar na igreja, riu Mickey. Lucy sorriu e balançou a cabeça negativamente. Vai ficar tudo bem também. A pensão de sobrevivência de Mickey vinha se acumulando durante todos esses anos. Haveria o suficiente para um quarto de qualquer tipo. Talvez até mesmo uma pequena casa de família isolada. Dei uma olhada nos classificados. Pegaríamos a mais barata, assassinada, e antes que o bebê nascesse teríamos tempo para fazer reparos. Alexander mordeu o lábio. Ele só descobriria tudo agora, quando seus amigos já tivessem decidido tudo. Não é que eles tenham escondido tudo dele de propósito. Eles apenas decidiram, provavelmente, que aquilo não lhe dizia respeito, então não acharam necessário compartilhar primeiro. Assim, a despedida no parque, que Mickey havia considerado uma brincadeira, acabou se tornando real. Durante os dias que passariam no orfanato, Alexander viu seus amigos com muito menos frequência. Ele fingia estar imerso nos livros, preparando-se para os exames. Na verdade, ele odiava ver Lucy e Mickey. Ele percebeu que eles não tinham culpa, mas, ao mesmo tempo, sentiu em seu coração que eles o haviam traído. Eles sentiram algo e tentaram não se impor. No entanto, não tiveram tempo. Antes do casamento, havia muitos problemas. Mas Alexander não foi nem à formatura nem ao casamento. Ele aceitou que o diretor lhe entregasse o diploma antes dos outros e sem cerimônia solene. Nos dias seguintes, ele se consolou com o fato de que só tinha tirado 2 quatros, o resto era, e Mickey, com muita dificuldade, conseguiu os passes. Que o seu colega de orfanato tinha ido para a escola para se tornar encanador e tinha comprado uma casinha decrépita no bairro mais antigo. E Alexander também tinha acumulado uma pensão de sobrevivência, e uma boa pensão. E ainda lhe restava o apartamento dos pais, que ele havia alugado enquanto vivia no orfanato, o que também acrescentou uma soma considerável à conta. Algo com que começar a vida. Alexander entrou facilmente na universidade, comprou seu primeiro carro e jurou a si mesmo que seria bem-sucedido. Ele se dedicou com afinco aos estudos, como eles chamam, e logo se destacou de seus colegas. Mas, acima de tudo, Alexander queria praticar. Fazer amizades, olhar ao redor, entender para onde deveria ir após a formatura, e isso era o que ele mais precisava. Ele se defendeu com um diploma vermelho e conseguiu uma vaga em uma empresa muito promissora. O programa incluía até mesmo um estágio no exterior. Se Alexander quisesse, com suas habilidades e diligência, ele certamente teria se tornado nada menos que vice-diretor. Mas ele mesmo não queria isso e, alguns anos depois, após adquirir experiência, fundou sua própria empresa. Novamente ele teve que começar tudo de novo, só que trabalhando 10 vezes mais do que antes. Mas Alexander, cerrando os dentes, não se aposentou. Em seu apartamento, ele aparecia apenas tarde da noite e, depois, por cerca de 4 horas, dormia. Mais tarde, ele se lembrou de que uma vez estava tão cansado que adormeceu no corredor, em um banco, quando tirava os sapatos. De manhã, ele acordou,
calçou os sapatos e desceu as escadas correndo. Já estava atrasado para uma reunião com um cliente. Mas não havia apenas trabalho a ser feito com o máximo de dedicação. Aos poucos, o dinheiro foi entrando. Ele começou a comprar coisas com as quais nunca havia sonhado antes. Não apenas enquanto ela estava vivendo no orfanato, mas também antes, quando seus pais ainda estavam vivos. Férias em resorts estrangeiros, toda vez que ele descobria um novo país, restaurantes favoritos, que ele agora visitava regularmente, um clube onde fez amigos. E, é claro, mulheres. Ele as encontrava sem dificuldade, afinal, era jovem, bonito, charmoso e estava ficando cada vez mais rico. Ele não se encontrava com seus antigos amigos, não tinha tempo nem disposição, mas nunca os perdia de vista. Ele sabia que Mickey estava bebendo cada vez mais e que Lucy tinha tido um bebê. O bebê havia nascido prematuro e tinha algumas irregularidades, e em vez de leite materno, precisava de uma fórmula especial e cara, para a qual, é claro, não havia dinheiro. Alexander disse ao seu assistente para descobrir o endereço de Lucy e do marido e, como eles não tinham cartões bancários, ele enviou uma ordem de pagamento para Leslie. Conhecendo seu caráter, ele presumiu que ela seria capaz de pagar o valor total, embora precisasse dele com urgência. A transferência foi, portanto, praticamente anônima, do destinatário com um sobrenome desconhecido, com a anotação de que era de um parente distante. Graças a Deus, Lucy aceitou o dinheiro. Ela devia estar sob muita pressão. 2 anos depois, o casal teve um segundo filho. Mickey trabalhava sempre que podia. Suas mãos eram realmente de ouro, ele era contratado de bom grado, e mais até outra bebedeira. Assim, ele logo parou de procurar trabalho em sua cidade natal, a notoriedade estava por sua conta. Agora ele estava indo ganhar dinheiro em algum lugar distante, depois para o Alasca, depois para o norte, depois para o extremo oriente. Às vezes, ele trazia um bom dinheiro. E, às vezes, ele desaparecia, e Leslie tinha de localizá-lo, telefonar e escrever para todas as pessoas que pudesse para encontrá-lo. Era especialmente difícil se os filhos dele estivessem em casa. Era especialmente difícil se seus filhos estivessem doentes ou se acontecesse algo que exigisse um investimento urgente de dinheiro. E, no entanto, um milagre aconteceu na vida de Lucy. Na verdade, ela encontrou um parente distante, que uma vez insistiu para que a jovem mãe assinasse o termo de responsabilidade do bebê. Onde estava essa mãe agora? Ninguém sabia dizer. Ana encontrou Lucy. Ela mesma morava em outra cidade, não podia vir, estava muito doente, mal conseguia sair da cama. E vê-la não estava em seus planos. A mulher achava que não tinha muito tempo de vida, e só queria limpar sua consciência, redimir-se um pouco. Talvez se Selena tivesse levado você, ela teria caído em si, disse Ana Leslie ao telefone, mas então eu pensei que a criança que ela não vai levar vai enforcar a nós, a família, e o que nós merecemos com esse fardo? Há muitos anos estou com as pernas ruins, não é fácil para mim cuidar de mim mesma. A mãe de Cetina se casou pela segunda vez, ela não tem tempo para a neta. Então eu disse a Svetlana, você teve um bebê, entregue-o ao Estado. O orfanato a criaria melhor do que você. Ana achava que, no devido tempo, seria possível aceitar Lucy na família e, se não fosse possível, pelo menos visitá-la de vez em quando no orfanato. Não era humano abandonar a criança e esquecê-la. É isso mesmo, eu tenho um filho, disse Ana, vou deixar para ele o apartamento e o dinheiro que consegui economizar. E para você, a casa de verão. Ela está abandonada, mas é um bom lugar. Meu filho não vai para lá e não quer vendê-la. Não é muito prático. Então, em meu testamento, colocarei a casa de campo em seu nome. Não preciso de nada de você. Lucy estava confusa, nunca o vi, você não me deve nada. Será mais fácil para mim ir para o outro mundo, disse Ana, se eu souber que cuidei de você. Portanto, se você quiser vender a Dasha, se quiser prepará-la e levar as crianças para lá no verão, é com você. Em resumo, eu o avisei para não ficar muito surpreso quando receber sua herança. Talvez você viva um pouco mais. Bem, que Deus lhe dê felicidade, sinto muito pelo que fiz. Com essas palavras, ela desligou o telefone. E Lucy não conseguiu se recuperar da estranha conversa por um longo tempo. Nesse meio tempo, Mickey conseguiu ganhar um bom dinheiro pela última vez. Naquela época,
Lucy já havia conseguido um emprego. Ela nunca tinha conseguido terminar o curso de magistério. Ela sonhava em trabalhar em uma biblioteca. Mas isso era uma utopia. Se ela fosse contratada sem educação especial, receberia muito pouco. E Lucy percebeu que os tempos em que ela se tornou o principal sustento de uma família pequena se repetiriam cada vez mais. As crianças crescem e precisam de mais e mais. Então, ela aceitou um emprego como ajudante de cozinha no centro de saúde da cidade. Ela arrastava panelas pesadas, limpava panelas, descascava legumes. Mas eu sempre levava para casa um pouco de comida em panelas. Dessa forma, eu conseguia economizar parte do meu salário. Como você decidiu dar à luz em meio a tanta pobreza? E mais 2. Não era mais inteligente esperar até se recuperar? Você não pode escolher os momentos, disse Lucy calmamente. Então você também é educada. Por que seu marido não ficou com pena de você e a mandou para o pior emprego? Ele não fez isso. Mickey realmente não insistia que Lucy trabalhasse, e nem mesmo com tanto afinco. Ele simplesmente lhe dava o dinheiro que ganhava e deixava algo para beber, e ela se acomodava. E ele não se importava quando receberia seu próximo salário, nem se Leslie e os meninos teriam o suficiente até lá. Mas ele estava trazendo um bom dinheiro do norte há 6 meses, e Lucy decidiu. Vamos vender o quarto, disse ela ao marido, e acrescentar o que você ganhou. No mínimo, faremos um pequeno empréstimo e compraremos uma casa maior. Como é, 4 de nós em um espaço de 15 metros, o segundo cômodo era ocupado pela esposa de um militar, que tinha um filho em fase de crescimento, e frequentemente havia brigas entre os meninos. As mulheres também nem sempre se davam bem na cozinha. A família militar havia se mudado antes, portanto, marido e mulher se sentiam donos da casa. Eles não gostavam que Mickey, quando estava em casa, bebesse, falasse alto e colocasse a TV no volume máximo. Lucy, que havia crescido em um orfanato, também não era uma anfitriã perfeita, e a esposa do militar frequentemente a repreendia pelo borscht que escapava ou pelo macarrão que ficava preso no ralo da pia. Talvez tivéssemos o suficiente para um apartamento de um cômodo, sonhava Lucy, mesmo que ele estivesse em qualquer estado, com papel de parede esfarrapado e uma alavanca de câmbio inoperante. Eu daria um jeito nele de qualquer forma. Desde que eu tivesse meu próprio lugar, as férias de ano novo começaram, e tive muita sorte de receber uma proposta, Leslie, para trabalhar em um acampamento infantil durante todo o ano. Durante as férias, havia muitas crianças, e na cozinha, as mãos para trabalhar eram escassas. O mais importante é que Lucy podia ir para lá com as crianças, pois elas recebiam um quarto para todos e comida de graça. Nesse meio tempo, você venderá nossa casa, ela advertiu o marido. O quarto está registrado em seu nome, então você terá que assinar todos os documentos de qualquer maneira? Tenha cuidado e não beba, por favor. Quando encontrar compradores, ligue para mim, vou ver o que eles oferecem. As festas de fim de ano passaram voando, e as que se seguiram voaram como um raio. Embora os filhos de Lucy ainda fossem pequenos, eles gostavam de passear pelos bosques de inverno, dominar o playground e descer nos escorregadores. À tarde, Lucy trazia uma grande tigela de scones ainda quentes polvilhados com açúcar, e as crianças os comiam e assistiam a desenhos animados. O que poderia ser melhor do que isso? Finalmente, quando as pessoas começaram a ir embora, Lucy viu seu marido no portão do acampamento. Ela ficou imediatamente alarmada, porque ele não havia telefonado, mas tinha vindo logo. E por que ele parecia tão estranho? Olhando para o lado. É claro que, com Mickey, tudo era de se esperar, mas Lucy estava assustada de antemão. O que está acontecendo? Gritou ela, antes que pudesse correr para o marido. Veja, ele ficou olhando para o lado. Há uma coisa. Há uma coisa. O que é isso? Pode me dizer? Me ofereceram um bom negócio. Mas acho que estou com problemas. Lucy desabou exausta em um banco coberto de neve. Acontece que Mickey, seu melhor amigo, que ela conhecia tão bem de seu trabalho no norte, ofereceu trocar seu quarto por um carro estrangeiro muito legal. Você assina uma escritura de doação e amanhã levaremos o carro até você. Faremos todos os preparativos. O carro estava em uma fotografia. Parecia muito apresentável.
E embora Mickey não soubesse dirigir e não conhecesse as marcas, ele estava convencido de que a troca seria a mais favorável para ele. Você o venderá em pouco tempo, garantiram a ele. Ele vale 3 vezes mais do que seu barraco. Eles o tirarão de suas mãos. E então você não terá nenhum problema para comprar um apartamento. Veja você mesmo. Um quarto como o seu levaria 6 meses para ser vendido, sem condições ou reparos. Podemos fazer isso em questão de dias e surpreender Lucy. No final, Mickey caiu na armadilha e assinou a escritura de doação. Lucy e as crianças estavam registradas em um endereço diferente, e eles haviam decidido fazer isso com antecedência para tornar a venda mais rápida e fácil. E agora isso funcionou contra eles. O quarto acabou nas mãos de alguns amigos. É claro que o cara não conseguiu um carro no dia seguinte. Ele esperou 24 horas, outras 24 horas. No terceiro dia, ele mal conseguiu falar com um dos homens. Ah, querido, me desculpe, que problema? Ele começou a se justificar. O carro sofreu um acidente, está sendo consertado agora. Mas e o? Mickey estava confuso. Os meus voltarão logo. Para onde eles devem ir? Vamos cancelar a escritura de doação. Não se preocupe, eles consertarão seu carro e ele ficará como novo. Não podemos cancelar o acordo. Eles já compraram seu quarto. Há um homem muito sério lá, é melhor você não brigar com ele ou ele o colocará na faca. Tudo parecia um sonho ruim. Mickey correu de volta para seu antigo endereço. A esposa do soldado, que antes o odiava, literalmente se agarrou a ele. Mickey, o que você fez? Há um bandido completo e sua família morando aqui. Não consigo nem falar com ele. Nem mesmo meu marido pode dizer uma palavra a ele. Ele ainda não pode obter proteção do Estado, mas não vai nem pensar nisso, ele vai cortá-lo. Mickey, volte atrás, cancele o acordo. Não direi mais nada contra você ou sua esposa. O que vamos fazer agora, Lucy? É a primeira vez que ela vê o marido tão confuso. Que tal um advogado ou algo assim? Você é o mais inteligente. Dê-me uma pista. Você arruinou minha vida, disse Lucy em voz baixa, e Saka me disse na época. Não importa o quanto eu brigue com você, é inútil. Com essa gravidez prematura, você me privou do meu futuro. Eu poderia ter estudado, conquistado algo na vida. E quando as crianças nascessem, e assim por diante, e assim por diante. Por que você vê tudo preto? Disse Mickey, irritado. Era quase a primeira vez em sua vida que a esposa o repreendia, e ele não gostava disso. Será que vivemos tão mal com você? Nenhum outro marido poderia ganhar tanto dinheiro quanto eu trouxe para você. Às vezes Lucy concordava, e depois nada por 6 meses. Eu me mudava de um lugar para outro, ou você não conseguia um emprego digno. Ou seus amigos o enganavam, como agora. Eles pegavam o dinheiro do cliente e o dividiam entre eles. E diziam a você que o cliente, um grande canalha, não pagava. Eu conheço esses casos. Liguei para as pessoas para quem você trabalhou sem lhe contar. Eles pagaram cada centavo. Belry foi o único que colocou as mãos no dinheiro. E quando o filho dele, Archie, lhe pediu um empréstimo, só por uma semana, até o dia do pagamento. Então ele lhe pediu, acreditando que Archie pagaria sozinho. Bem, como ele poderia não enganar um tolo desses? Ele se esqueceu completamente do empréstimo. Quanto era? 90 mil. Eles não o deixariam colocar seu quarto à venda se estivesse devendo ao banco. Eu paguei, Mickey. Limpei as entradas enquanto você estava no norte. Limpei as lixeiras. Isso é ótimo, não é? E eu queria entregar livros na biblioteca, dirigir teatros, conhecer pessoas instruídas, e Mickey está totalmente irritado. Você só era bom quando o levaram para o orfanato por ser um piolho e todos queriam lhe dar uma palmada. Eu me lembro que Lúcio olhava diretamente nos olhos. Foi por isso que aguentei isso por tanto tempo. E eu nunca disse uma palavra para você, nunca disse uma palavra para você. E agora você não quer mais aguentar isso?
Então encontre um cara culto para levá-la ao teatro. Mickey colocou as mãos nos bolsos e se afastou sem olhar para trás. Ele parecia estar assobiando. Lucy sabia que havia ferido profundamente a masculinidade dele. Ela também sabia que ele não iria a lugar algum. Que talvez não tivesse um lugar para dormir esta noite. Por outro lado, ele também não havia perguntado para onde ela e as crianças iriam a partir daqui, do acampamento. Por alguns dias, Lucy poderia ficar com alguns de seus amigos. Mas agora havia uma incerteza total à sua frente, e não se pode sobrecarregar a família com estranhos por muito tempo. Principalmente quando se tem filhos. Foi então que ela se lembrou da Dasha de sua tia. E percebeu que parecia não haver outra saída. Sua tia disse que seu marido havia construído uma casa para que ele pudesse morar nela no inverno. Há um fogão lá, ou algo assim? De acordo com o plano dos proprietários, a família passaria o Ano Novo e o Natal na casa de campo. A natureza ao redor é linda. Nos últimos dias em que pôde passar no acampamento, Lucy pediu a outro funcionário da cozinha que cuidasse de seus filhos e foi fazer um reconhecimento. As notícias eram boas e ruins. A cabana estava muito deteriorada e era uma longa caminhada até a loja mais próxima. Nenhum dos vizinhos passava o inverno aqui e o silêncio era assustador. E se houvesse alguém desagradável por perto? E não havia ninguém para pedir ajuda. Do outro lado da casa, havia 2 cômodos e uma pequena cozinha. Não havia cozinha. Mas havia luz e aquecimento na pequena casa. Havia também os móveis mais necessários e até mesmo um pequeno estoque de alimentos. Lucy decidiu se arriscar. Durante todo o dia, ela limpou o chalé da melhor maneira possível, tornou-o aconchegante e depois trouxe os meninos para dentro. Eles ficaram encantados, pois perceberam a situação e agora têm sua própria casa. No jardim podem fazer um boneco de neve e construir seu próprio escorregador. E não há vizinhos irritados por perto, pois agora ninguém mais os repreende constantemente, exigindo que não corram e não façam barulho. Lucy tinha um pouco de dinheiro guardado, mas percebeu que não conseguiria sobreviver por muito tempo com essa quantia. Conhecendo o caráter de Mickey, ela não tinha dúvidas de que não poderia contar com ele para ajudá-la. E a pensão alimentícia? Que pensão, se ele não trabalha em nenhum lugar oficialmente e só sai por aí fazendo biscates? Ocorreu-lhe ir até o Archie pelo qual ela havia pago o empréstimo. Era muito conveniente para ela esquecer a dívida. Mas Lucy sabia que, com quase 100% de chance, não chegaria a lugar algum. De acordo com os rumores, Archie estava morando com uma garota que o sustentava completamente. Ele mesmo preferia ficar deitado no sofá e não trabalhar. Ele vai contar para Leslie também, vá se danar. Se seu marido é burro o suficiente para acreditar em mim, a culpa não é minha. E várias noites seguidas Lucy, até tarde da noite, sentava-se perto dos meninos e pensava. Os filhos estavam cobertos com seu casaco de pele, embora de pele artificial, mas ainda assim tão quente. Lucy tinha um medo terrível de pegar um resfriado nos meninos. Como tratá-los nessas condições, e era impossível chamar um médico aqui. No final, outra alma bondosa concordou em cuidar das crianças, e Lucy foi à cidade para ver se conseguiria um emprego remoto. Nos últimos anos, ela havia aprendido a ser uma boa costureira e costurava e tricotava brinquedos. Incomuns, originais, coloridos, ela comprou gatinhos, cachorros, pôneis e dragões várias vezes. A renda, é claro, era pequena, mas mesmo assim. Lucy conhecia uma loja que vendia produtos feitos à mão. As pessoas que iam até lá estavam cansadas de produtos de consumo e queriam algo especial. As negociações com o proprietário deram resultado. Lucy lhe mostrou fotos de seus brinquedos e lhe deixou alguns animais. Ela queria ir às compras, para comprar alimentos mais baratos, embora soubesse que teria de carregar as pesadas sacolas por um longo caminho. E ela não acreditou em seus olhos quando viu Alexander. Ela nunca pensou que o encontraria assim, na rua. Se ela não o conhecesse tão bem, provavelmente o teria ignorado. Não havia mais nada nele que o fizesse parecer um ex-órfão do orfanato que estava feliz por ter um pedaço extra de pão. Casaco caro, aparência elegante. Ele estava saindo de alguma instituição na Main Street. Lucy hesitou por um momento, depois estendeu a mão e tocou a manga do homem. Alexander, é você? Ele a reconheceu instantaneamente.
Embora ela tenha percebido que não parecia grande coisa. Torturada, provavelmente envelhecida. Sem maquiagem, apenas com os lábios manchados de batom vermelho barato, para não parecer patética. Mas Alexander estava realmente satisfeito, disso não havia dúvida. Ele a importunou com perguntas: como ela havia chegado aqui? Estava aqui há muito tempo? Sozinha ou com a família? E como ela e Mickey estavam se saindo, Lucy não se conteve e lhe disse que eles provavelmente haviam se separado para sempre. Ela nunca tinha visto Alexander tão agitado. Ele sugeriu que eles o sentassem em algum lugar e conversassem, porque você ficará perdida novamente por 1000 anos e eu não saberei onde encontrá-la. Lucy olhou para o relógio e pensou que estava pegando o último trem. Ela sempre se sentiu tão segura com Alexander. Talvez agora ele lhe desse um bom conselho. Ele a levou a um restaurante pequeno e elegante e, com muito tato, fez o pedido pessoalmente. Ele percebeu que Lucy olharia para um cardápio com nomes franceses de pratos como uma cabra olharia para uma porta nova. E começaram com o vinho. Lucy bebeu a taça de um só gole, querendo apenas se acalmar. O fato de que se tratava de um vinho de elite e que o prazer seria prolongado nem passou pela sua cabeça. Alexander não falou muito sobre si mesmo. Apenas mencionou que tinha tudo como de costume, seu próprio negócio, que tinha vindo em uma viagem de negócios. Casado? Perguntou Lucy diretamente a ele. Ela pensou que alguém poderia ver ela e Alexander, e se um velho amigo tivesse uma família, ele poderia estar em apuros. Não, ela balançou a cabeça com um sorriso triste, ela ainda não havia se apaixonado por ninguém. Por que ela iria querer um casamento sem amor? Posso me divertir sem um carimbo em meu passaporte. Mas Alexander questionou Lucy sobre tudo em detalhes. E o vinho soltou sua língua. Mickey deixava seus filhos na rua no inverno. Ela soluçou, ele nem sequer perguntou para onde estávamos indo. Para onde estávamos indo? E não nos procurou. Se ela estivesse andando com meus amigos, eles teriam me contado. Não, ele não se importava. Eu sempre tive certeza de que tiraria a minha família de qualquer problema e que as crianças não se perderiam comigo. Eu o avisei, disse Alexander calmamente, que isso aconteceria. É assim que as coisas são, não o contrário. O que devo fazer agora? Ajoelhar-me diante de você e pedir desculpas? Alexander, você estava certo, eu estava errado, sou tão tolo assim? Só que agora é tarde demais. E o que você vai fazer? Perguntou Alexander. Vamos viver até a primavera, vou plantar uma horta, vamos sobreviver de alguma forma. Talvez eu consiga um emprego de meio período, conserte o chalé, venda-o, e as crianças e eu voltaremos para a cidade, para algum quarto. Para onde você irá agora? Para passar a noite, disse Alexander, pensativo, há alguém para cuidar das crianças até de manhã. Vamos, vocês passarão a noite no meu hotel. Lucy arfou com o inesperado da proposta. E, pela primeira vez em sua vida, ela desistiu de tudo e não tinha sido. Ela ligou para uma conhecida, que estava cuidando das crianças, e disse-lhe que viria pela manhã. A conhecida era uma moça jovem, uma estudante, que poderia passar a noite na casa. Lucy disse que lhe pagaria o dobro. No início, Alexander tentou bancar o amigo desinteressado, disposto a ceder a Leslie sua cama na suíte do hotel e passar a noite no sofá. Mas eles acordaram juntos em uma espaçosa cama king size. Alexander pensou que Lucy ainda estivesse dormindo, mas ela o observava por baixo das pálpebras semicerradas. A essa altura, ela já sabia com certeza que não amava Alexander e que nunca poderia amá-lo. Mesmo agora, Mickey a preocupava ainda mais. Enquanto isso, Alexander tirou várias notas grandes de sua carteira e as colocou discretamente na bolsa de Lucy. Foi o suficiente para que ela ainda sentisse vergonha e ódio por ele. Ele havia lhe pago por uma noite de amor como uma pessoa de comportamento fácil. Assim que Alexander desapareceu no chuveiro e o som da água corrente foi ouvido, Lucy saiu do quarto. Ela estava com tanta pressa que vestiu seu casaco e botas no corredor. Corra para o berçário. Ele não a encontraria lá. Ele nem sequer pensaria em procurá-la. Se seu próprio pai não tivesse sido capaz de ir até eles nem mesmo uma vez. Embora, teoricamente,
ele soubesse onde ficava a Dasha. Em casa, Lucy parecia imensamente culpada, imediatamente dispensou a empregada, a quem ela pagava mais do que o suficiente, e passou o dia brincando com as crianças. Depois, houve vários dias muito frios em que os três ficaram sozinhos. Lucy costurava seus ursos e chantereles, contava histórias para as crianças e pensava que, se tivesse de passar outro inverno aqui, a casa teria de ser isolada. Ela não estava se sentindo bem, mas atribuiu o fato à depressão. Ela queria chorar. Lucy não conseguia parar de pensar em como estava cansada das vicissitudes da vida, em como o destino a havia tratado sem piedade, o tempo todo testando exatamente sua força. Outros têm muito mais facilidade. Mas ela nunca teve a chance de se manter firme, de sair da pobreza. Lucy estava deitada de costas para a parede, com os olhos fechados e lágrimas escorrendo pelo rosto. Mamãe, por que está sempre dormindo? Seu filho mais velho, Steve, estava esfregando seu braço. O que você quer? Anthony e eu estamos com fome, e Lucy se forçou a se levantar, cozinhou batatas, cortou cebolas finas e passou óleo magro nelas. Ou panquecas fritas. Era a refeição habitual deles. Se os meninos não estavam com fome, eles não a incomodavam. Eles sentiam algo. A própria Leslie não queria comer nada. Ela bebia apenas chá, tentando economizar açúcar, não mais do que uma colher por xícara. Seus filhos não reconheciam chá sem açúcar, e a loja ficava longe e ela não queria ir até lá. Mas se acabasse, ela teria que ir. Mickey os encontrou e veio. De mãos vazias e com fome. Ele não trouxe nada para as crianças, nem mesmo doces. Mas seus filhos ainda estavam agarrados a ele. Mickey sorriu confuso. É claro que ele não resolveu o problema, ele nem mesmo tentou. Ele se perguntou se Lucy teria se voltado contra ele. E talvez ele pensasse em algo por conta própria. Mamãe, dê algo para o papai comer. Steve veio como um foguete e correu para o pai. Ele tinha que cozinhar macarrão no fogão. Onde você mora? Perguntou Lucy em uma voz neutra enquanto Mickey comia. Ele deu de ombros, sem tirar os olhos de seu prato. Quando amigos têm amigos. Como eles conseguem suportar quando você bebe? Quando estou apenas dormindo na entrada da garagem, continuou ele, uma coisa ou outra. Porque eles já estão me expulsando de lá. Ele sorriu, como se sugerisse que Leslie deveria se divertir com esse fato. É melhor você ir para o norte, disse ela, cansada. Haverá espaço para você em uma carroça. E você não passará fome. Você me disse que os trabalhadores do turno comem juntos. Eles lhe servirão uma tigela de sopa. Você só está tentando me dar dinheiro para pagar o apartamento mais rápido, não é? É por isso que está me perturbando? Não, ele balançou a cabeça, não preciso mais do seu dinheiro. Ele não me dá felicidade, ele atira. Mickey ficou em silêncio por alguns segundos. Lucy, me desculpe, ele disse finalmente. Ele podia ver como era difícil para ela dizer isso. Os homens odeiam pedir desculpas, admitir que estão errados. Há até uma história sobre um homem que parecia pedir desculpas, mas na verdade disse o Shell. Mas Mickey não disse nada, então ele realmente pediu desculpas. Você pode pedir desculpas aos seus filhos quando eles forem mais velhos, disse Lucy, por tê-los deixado sem teto. Eu não quero nada de você. Você me despreza, não é? Afastando-se, ela colocou os cotovelos em volta dos braços dele, precisamente assim, gesticulando, fechando-se para ele. Viva como quiser, seja feliz se puder. Mas não ouse arruinar minha vida novamente. Vou levar meus filhos adiante. Como você vai viver aqui? Mickey olhou em volta da pobre cozinha. Lucy, não posso ficar aqui também? Bem, até a primavera, bem, não por muito tempo. Eu não tenho onde morar, na verdade. Meus amigos me aborrecem até a morte e ainda não consegui um emprego. Mas eu poderia ser útil aqui. Limpar a neve, isolar a casa, qualquer outra coisa. Você sabe que eu posso fazer qualquer coisa. Sim, disse ele lentamente, você pode fazer qualquer coisa. Seu prato já estava vazio. Lucy foi até a porta e a abriu. Vá embora. Ela era pequena e magra comparada a ele.
Mas ele não se atreveu a cruzar com ela. Ele não tirou o paletó, pois estava frio na casa. Ele se levantou, fechou o zíper e colocou o chapéu. Lucy, mas se precisar de alguma coisa, me ligue. Você sabe o número. Ainda tem seu celular? Isso é estranho. Deixei meu cartão sim, ele confessou. Quando eu ficar rico, comprarei um novo celular para mim e para as crianças. Vá embora, disse ela novamente. E fechou a porta atrás dele, como se tivesse medo de que ele voltasse. Ela fechou a porta para ele como se ele fosse um inimigo. Alguns dias depois, Lucy percebeu que estava grávida. Ela ficou horrorizada. Ela não se perguntou se o bebê era de Mickey ou de Alexander. De qualquer forma, ela havia perdido os dois e não iria amarrar sua vida a nenhum deles. Mas o que ele iria fazer agora? Ela percebeu que daria à luz esse bebê e o puxaria com todas as suas forças, mas será que isso seria suficiente? O orfanato havia mudado algo nela. Agora ela não podia negar a ninguém o direito de viver. Se uma vespa voasse para dentro do quarto, Lúcia pegava com uma toalha enrolada e a jogava pela janela, vendo-a voar para longe. Ela jamais pisaria em um inseto que estivesse rastejando pela rua. Era um sentimentalismo que beirava a idiotice. Mas, embora a vida tivesse endurecido, ela não podia fazer outra coisa. Agora ela tinha de ir à cidade quase todos os dias, embora, como a maioria das mulheres grávidas, Leslie quisesse se deitar e cochilar. Em vez disso, ela passava o tempo procurando compradores para o chalé, tentando descobrir o preço da casa. E então ela teve sorte quase que pela primeira vez em sua vida. Ela recebeu uma oferta de troca. Em troca de uma casa com terreno, Lucy recebeu uma casa de um quarto. Ela sabia que a casa ficava no subúrbio e que o apartamento precisava ser melhorado, mas a jovem quase não chorou de felicidade. Temos o apartamento da minha avó, disse o casal, assinando os documentos. Não moraríamos lá de jeito nenhum, em uma vizinhança como essa, nem alugaríamos por uma quantia decente. E a casa de campo deles tem um lugar maravilhoso, a floresta fica perto, o rio. Usaremos a casa como um lar temporário e começaremos a construir. E Lucy se apressou em colocar sua assinatura nas folhas que lhe foram entregues pelo tabelião. Ela estava com medo de que eles tirassem tudo dela. Mas eles não lhe tiraram nada, pelo contrário, deixaram tudo, até os móveis. Lucy viu isso como uma felicidade. Fazia muito tempo que ela não tinha nada que fosse seu. E agora havia um aparador com louças e uma mesa redonda coberta com uma toalha de mesa de crochê, uma cama para ela e um sofá para as crianças. E no guarda-roupa havia até roupa de cama velha, uma pilha. Não, o casal que abriu mão de tanta riqueza era realmente louco. A maré de sorte continuou. Lucy foi ao escritório do Family Services para ver se eles lhe dariam alguma coisa com 3 filhos. Cada centavo era agora um ativo. Imediatamente lhe ofereceram um emprego, e ela aceitou de imediato. O centro de reabilitação infantil precisava de uma enfermeira noturna. Ninguém concordaria em passar a noite constantemente cuidando dos filhos de outras pessoas, mas, nos turnos noturnos, as babás relutantemente, quase de forma chocante, concordaram. E Lucy teve as mesmas lágrimas de gratidão ao destino. Não era para vocês carregarem tanques pesados na cozinha, e ela era surpreendentemente adequada ao trabalho. E sempre pensava na sorte que as crianças do centro de reabilitação tinham em comparação com aquelas que iam direto para os internatos. O pequeno prédio, convertido de um antigo jardim de infância, era aconchegante e acolhedor. Os grupos de crianças eram pequenos, e nos quartos, os alunos viviam em duplas. Eles eram alimentados à vontade, e de forma deliciosa. Os filantropos constantemente doavam algo para o centro. Brinquedos, um tapete novo, enorme e macio para a sala de jogos, um aparelho de televisão enorme, um verdadeiro cinema. Mas o destino das crianças continuava o mesmo de muitos anos atrás. Essa menina foi deixada sozinha, porque só tem a mãe, que está sendo tratada de tuberculose, provavelmente não se recuperará, o irmão e a irmã, os pais são viciados em drogas, há muito tempo ela abandonou as crianças, que foram criadas pela avó, e estavam passando fome. O centro não conseguiu ensiná-los por muito tempo a pegar o pão da sala de jantar e escondê-lo embaixo do colchão e atrás do radiador.
Esse menino também tinha apenas uma avó, que não queria nem mandá-lo para uma escola sectária, pois achava que lá lhe ensinariam coisas ruins. Carlo pastoreava cabras na floresta em vez de estudar. Ele veio para o centro selvagem, como Mowgli, e Lucy via essas crianças à noite e de manhã cedo. Outra babá vinha ao amanhecer. Mas, à tarde, Lucy se sentava com as crianças na sala de jogos e lia livros ou contava histórias para elas. Os professores não achavam que as crianças se interessariam por isso, em desenhos animados, sim. Mas as crianças, de alguma forma, entendiam que Lucy era igual a elas, tinha passado pela mesma escola da vida, falava a mesma língua. E elas se juntaram a ela como pardais. E ela era uma excelente contadora de histórias. O que atormentava Lucy era o fato de seus próprios filhos estarem sendo negligenciados no momento. É verdade que Steve havia sido ensinado a trancar a porta, verificá-la antes de ir para a cama e não abri-la para estranhos. Mas ainda assim, e a vizinhança é distante, não se pode dizer, mas a diretora ficou tão feliz com o trabalho de Lucy que permitiu que ela, quando havia vagas no centro, trouxesse os meninos à noite e os colocasse na cama em um quarto vago. E a cozinheira da cozinha muitas vezes oferecia à jovem que levasse a comida em banheiras. Lá, as crianças eram alimentadas até o fim e sobrava muito. Lucy não sabia nada sobre Mickey e não tinha intenção de descobrir. Ela tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa, e Deus a estava ajudando agora. Sim, ela havia sido uma tola ao ir para o hotel com Alexander, mas ele não era casado e ela não o havia roubado de ninguém. E ela já havia sido punida por suas ações. Lucy tinha uma boa ideia do que teria de acontecer até que o bebê que lhe fora prometido no ultrassom fosse recuperado. Quanto a Mickey, era melhor não ter pai do que ter um pai como aquele. Lucy não permitiria mais que ele tirasse nada dela e das crianças. Seus sentimentos anteriores por ele, medo e gratidão pelo que ele havia feito por ela, agora evaporavam sem deixar vestígios. Lucy era agora, antes de tudo, uma mãe, e ela confiava nisso. E então eles a encontraram e lhe disseram que Mickey estava morto. A princípio, ela não acreditou e achou que era uma piada inventar aquilo. Mas o homem que estava diante dela, com o chapéu amassado na mão, contou-lhe tudo. Afinal de contas, Mickey havia se alistado no norte. Ele foi para o norte o mais longe que já esteve. Ele pegou um resfriado lá. Provavelmente usava a mesma jaqueta que usava quando ia para sua casa de campo. Antes, como trabalhador por turnos, ele sempre recebia casacos grossos de pele de carneiro. Mas os que ele tinha haviam desaparecido junto com o quarto. E Mickey provavelmente não recebeu novos casacos. Ou ele os recebeu e os bebeu. De qualquer forma, ele pegou pneumonia, o que, a princípio, desprezou com orgulho e foi trabalhar com febre. Depois, foi levado em uma ambulância, pois não conseguia pensar direito e estava delirando. Uma semana depois, Mickey morreu na UTI. O convidado de Lucy perguntou o que fazer com o corpo. Eles não estão oficialmente divorciados, portanto, cabe à esposa decidir. Como você me encontrou? Perguntou Lucy. Foi muito complicado. Por meio de uma corrente. Depois de alguns dias ao telefone, o homem admitiu. Era possível cuspir tudo e dizer para enterrar Mickey na cidade onde ele morreu. Mas será que os filhos de Leslie a perdoariam por isso? E ela deu quase todo o dinheiro que ganhou para trazer o marido para cá, e de forma muito modesta, mas enterrado no cemitério local. Houve um serviço fúnebre, doces e bolos que ela trouxe para o centro de reabilitação, para o velório. Foi tudo muito honroso. Agora as crianças saberiam onde estava o túmulo do pai. Lucy deu de ombros, sentindo-se como um cavalo com um fardo excessivo. Um burro em uma situação como essa teria se levantado e ficado parado. Mas um cavalo puxa com toda a sua força. Lucy é um cavalo. E você tem de ser um burro. Se não for, você cairá e, então, quem cuidará das crianças? Lucy concordou com o diretor que seus filhos ficariam no centro enquanto ela estivesse na maternidade. A menina, Julia, veio ao mundo sem nenhum problema. Lucy segurou a filha em seus braços e achou que ela era a mais bonita de seus 3 filhos. Uma boneca de porcelana com sobrancelhas escuras, cílios e cabelos cacheados. Uma menina do orfanato tinha uma boneca alemã como aquela.
Como todos a invejavam, mas Júlia tinha o mesmo defeito que o resto das crianças: intolerância ao leite materno. Mais uma vez, ela teve de pagar por uma fórmula cara. Lucy às vezes se surpreendia com a consciência que seus filhos tinham quando cresciam. Anthony ainda está a 2 passos do pinico, mas está pronto para cuidar de sua irmãzinha. Ele trocou a fralda e segurou a mamadeira enquanto o bebê comia. Lucy comprou um biombo e criou um canto para ela e o bebê. Ela tentou fazer com que a filha dormisse à noite para que não chorasse e perturbasse o sono das crianças. E os meninos estavam dispostos a tomar conta da irmãzinha durante o dia, para que a mãe pudesse dormir pelo menos 1 hora. Essa era a maneira de viver: cerrar os dentes e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mais cedo ou mais tarde, a vida voltaria aos trilhos. Quando Júlia foi para o jardim de infância, Lucy estudou por correspondência e se tornou professora. Mas ela não queria deixar o centro. Ela disse que trabalhar com crianças difíceis era mais vantajoso. Entretanto, esse não era o único motivo. Essas crianças precisavam dela mais do que qualquer outra pessoa. Quando outra criança era trazida para o centro, ela sempre chorava e sonhava em voltar para casa. E os professores lhe diziam a mesma coisa de sempre: veja como é bom aqui, quantos brinquedos e quantos amigos você terá, com quem você vai brincar aqui? Aqui está um bolo, e não chore. Lucy tratava todos à sua maneira. Ela os abraçava e os deixava chorar. Para alguns, ela prometia ir ver a mãe deles para que ela viesse no domingo. E ninguém recebia as crianças como ela. Às vezes, uma criança deixava o centro e voltava para a família ou era enviada, Deus nos livre, para um orfanato, mas mesmo lá as crianças se lembravam de Lucy, escreviam cartas para ela e a chamavam para vir. E ela visitava algumas delas. Ela era atormentada por um sentimento de culpa em relação a seus próprios filhos, o fato de não terem pai, de sempre terem vivido com dificuldade e pobreza, mesmo que Lucy fizesse o que podia por eles, como costumavam dizer. Olhando para o futuro, uma cigana disse certa vez a Leslie que o destino de um de seus filhos seria algo que ninguém esperava. Mas nada de ruim? Nada de ruim aconteceria com ele? Perguntou Lucy, embora fosse tolice acreditar em tais previsões, para dizer o mínimo. Não, não, disse a cigana, é que ele é especial para você. Dê isso ao nosso Tabor, hein? Nós os amamos. Mas Lucy apenas balançou a cabeça com medo. E, a partir de então, ela passou a observar Anthony. Um pouco fora da infância, o menino começou a se interessar por tocar violão. No início, alguém no quintal lhe ensinou 3 acordes, depois Lucy comprou para o filho um instrumento barato de aniversário, do qual ele nunca se separou. Com aquele violão, ele fazia tudo o que podia. Ele tinha muito mais fanatismo do que as crianças cujos pais as colocavam em uma escola de música e toleravam esse trabalho duro para não incomodar seus antepassados. E então Anthony teve uma sorte fabulosa. Seu amigo, que os pais ricos sonhavam em ver-o integralmente desenvolvido, por isso fez aulas de música, rejeitou tanto a especialidade, o coral e o solfejo que sua mãe, chateada e angustiada, deu o violão do filho, importado e caro, a Anthony. Pegue-o, meu idiota não pegará o instrumento em suas mãos novamente, ele recusou resolutamente, e você tem olhos ardentes nesse caso, eu posso ver. E Anthony literalmente desapareceu. Agora, nenhuma única reunião, nenhuma única festa de violonistas passava sem ele. Ele rapidamente aprendeu algumas técnicas com outras pessoas, praticava dia e noite e se tornou um verdadeiro virtuoso. E então ele disse à mãe que estava indo para Nova York. O que você fará lá? Quem estará esperando por você lá? Lucy estava confusa e assustada. Mamãe, que tipo de vida está me esperando aqui? Anthony, suplicante, colocou a mão no peito, um gesto que ela nunca tinha visto nele antes. Eu não precisava ter me formado na escola de música. E agora é tarde demais. Sim, temos uma escola de música, mas não posso entrar sem estudar. E não estou interessado em nada mais na vida além da música. Mas tenho que aprender alguma coisa, conseguir uma profissão. Terei que me alimentar. E daí? Eu odeio engenharia, odeio economia. Vou arruinar minha vida se ficar aqui. Me solte, mamãe. E Lucy desistiu. Ela só disse isso com culpa, mas tudo é tão caro lá.
E eu não poderei alimentá-la, sustentá-la em outra cidade. Você entende isso? Não faça nada, mamãe. Eu faço isso sozinha. Não se preocupe comigo. E não fique triste por estarmos nos separando. Eu continuarei voltando. Ele foi para Nova York durante 6 meses e enviou apenas mensagens curtas dizendo que estava vivo e bem e que estava tudo bem. Ele ligou algumas vezes para perguntar sobre a família. Então, Anthony veio por alguns dias e sua família descobriu que ele estava tocando em uma banda e que o levavam por aí. A banda se tornou cada vez mais popular, os shows e as turnês estavam à frente e a partir de então, Anthony aparecia em casa 1 ou 2 vezes por ano e ficou famoso. Junto com os músicos, fez muitas turnês. Ele já era conhecido no exterior. Ele chegou, e Lucy ficou envergonhada ao sentir que seu filho havia se tornado completamente diferente, um estranho para ela. Sua família, uma simples notícia, estava longe dele. E o que ele lhe dizia não tinha nada a ver com o mundo em que viviam. Anthony trouxe dinheiro, que parecia enorme para Leslie. Ela recusou por um longo tempo e, quando ele ainda insistiu no seu próprio dinheiro, a mãe pegou as notas e, no dia seguinte, colocou-as discretamente em uma conta que abriu no nome do filho, sem que ele soubesse. Ela achava que, enquanto estivesse sozinha, não teria o direito de usar o dinheiro do filho. E Anthony? Talvez seus ganhos fabulosos não sejam confiáveis e não sejam para sempre. E chegará o dia em que ele ficará sem um tostão. É nesse momento que ela lhe dará a caderneta bancária. Às vezes, Lucy perguntava timidamente a Anthony se ele tinha uma namorada, se ia se casar. Eu não insisto, filho. Não sou o tipo de homem que quer ter netos. Eu só gostaria de saber. Ficar feliz por você, se for o caso. Você vai me contar, não vai? Vou, mamãe, se tiver algo a dizer. Há muitas garotas por aí, mas nada sério em minha vida, exceto música. E ambos sorriram tristemente, mãe e filho. Nesse momento, Anthony estava em Lucy. Um amante único que ainda não havia conhecido a pessoa que seria para ele por toda a vida. O filho mais velho, Steve, era muito diferente. Lucy sempre o viu como seu braço direito. Ele tomava conta de sua irmãzinha e não hesitava em realizar tarefas femininas. As pessoas que o conheciam tinham inveja de Leslie. Steve limpará seu chão e fará o jantar. Onde se consegue um menino de ouro como esse? Conte-me um segredo. Eu tenho aversão para presente, brincou Lucy. Mas a verdade é que seu coração sofria por Steve o tempo todo. Ele sempre pensava primeiro nos outros e depois em si mesmo. E hoje, provavelmente, ele não conseguia fazer isso. Quando iam a algum lugar no ônibus, Lucy nunca se lembrava de seu filho sentado por muito tempo. Ele sempre encontrava alguém para lhe ceder o assento. Se não fosse uma mulher idosa, então uma mulher de meia idade ou até mesmo uma garota. Na escola, os professores costumavam pedir ajuda a Steve, ele era insubstituível. Como você irá para o exército? Lucy estava preocupada, pois não haveria ninguém para levá-lo. E não apenas aqueles, como são eles, os avós. Você é o ombro amigo de todos. Que tolo não tiraria vantagem disso? Ele se lembrava muito bem da vida no orfanato. Se seu pai não soubesse como se defender, ele disse ao filho, nós dois estaríamos perdidos lá. Ele protegeu a si mesmo e a mim. Você percebe que até mesmo a bondade deve ter punhos? Estou indo para a academia de boxe, Steve sorriu. Isso não é suficiente. Tem que estar em algum lugar. A capacidade de revidar quando você é ferido. Lucy estava se despedindo de seu filho do exército, para sempre. Não houve mesa de despedida, nem bebida com parentes. A mãe simplesmente se abraçou ao peito de Steve e chorou. Um servo tão bom, gentil e forte. Será que ele voltaria? Ou ele iria se quebrar ali? Ele voltou. E, de repente, anunciou a Leslie que iria estudar direito em meio período e que trabalharia para a polícia. Você pode imaginar, ele logo compartilhou, uma família nos ligou hoje. Uma mãe e suas 2 filhas moram em uma casa particular. E um homem sem teto entrou. Ele viu que a porta não estava trancada e entrou.
Sentou-se no corredor e disse que queria comer e que não sairia dali enquanto não fosse alimentado. Eles lhe deram comida. Ele disse que gostava de estar aqui e que ia ficar. Eles tentaram persuadi-lo de uma forma ou de outra. Ele não cedeu. Ficou ali sentado como um rei, exigindo chá. Foi então que eles entraram em contato com o telefone. E quando chegamos com os meninos e levamos esse pombinho debaixo dos braços, como esses pobres coitados ficaram gratos a nós. Eles quase se prostraram aos nossos pés. Eles não teriam tido forças para lidar com isso. E então Steve foi enviado para outro estado. Apenas como policial, por alguns meses, para trabalhar. Ele não queria deixar sua mãe e sua irmã para trás. E ele sempre achou que seu lugar era em sua cidade natal. A partir de então, por alguns meses, ele se comunicou muito pouco com seus parentes, de telefonemas curtos, cartas de meia página. E, em março, Leslie recebeu um telefonema informando que seu filho estava em um hospital militar. Isso acontece. Mesmo quando não parece estar havendo uma guerra. Nunca encontraram o homem que mutilou seu filho. Lucy esqueceu o assunto. Ela abandonou Julia, que ainda era uma adolescente. Ela se sentou ao lado da cama de Steve. Na enfermaria, ele era considerado quase sem esperança. Ele estava febril há meses, incapaz de ficar de pé ou mesmo de se sentar na cama. Os médicos tentaram preparar Lucy para o fato de que ela perderia seu filho. Mas, sem olhar para trás, ela ficou no corredor para receber os pratos do almoço do hospital e depois voltou para a enfermaria. Ela alimentou Pasha com uma colher, limpou-o, trocou seus lençóis, fez o trabalho mais sujo de uma enfermeira. Ela também limpava os outros pacientes e os movia, mesmo sendo tão pequena e magra. Ela fez de tudo para que não a expulsassem, para que a deixassem ficar aqui, para que pudesse ficar com seu filho. E ela conseguiu. Steve começou a se levantar, a andar. No entanto, ele iria mancar pelo resto da vida. As fraturas eram muito difíceis. Mas Lucy percebeu que havia ajudado seu filho a se recuperar. Por um tempo, eles não falaram sobre o futuro. Como seria a saúde de Steve no futuro? Ele teria que ficar inválido ou poderia voltar a trabalhar na polícia? Ambos ficaram em silêncio sobre o assunto. Mas Lucy notou que seu filho havia mudado muito. Sua expressão havia se tornado retraída e rígida de uma forma que Steve nunca tinha visto antes. E o filho ficava quieto a maior parte do tempo. Ele não lia, embora já tivesse sido um verdadeiro leitor de livros. Agora, ele ficava deitado com as mãos atrás da cabeça, pensando, profundamente dentro de si mesmo. Por fim, Lucy começou a falar: voltaremos para casa em breve. Você receberá alta na próxima semana, está animado? E então Steve disse suavemente: se eu for para casa, não será por muito tempo. Para onde você está indo? Ela gritou, e quase dava para ouvir o desespero em sua voz: você mal está aquecido. Você vai me deixar como Anthony? Em seu coração, ela esperava que fosse com Steve que ela viveria sua vida, que seu filho sempre seria seu apoio. Não, ela nunca ficaria pendurada no pescoço dele, nunca o impediria de seguir seu próprio caminho na vida. Ao lado dele, ela nunca teria medo, nunca temeria o avanço da velhice ou da doença. Steve era o homem que ela queria ao seu lado. Dito isso, Lucy jurou a si mesma que, com quem quer que Steve se casasse, ela não diria uma palavra. Ela não interferiria com os jovens, pelo contrário, ela os ajudaria de todas as formas possíveis. Lucy nunca pensou que seu filho a deixaria. E agora ela estava falando sobre isso. Para onde você irá? Para Washington ou Nova York, como Anthony? Não, mamãe. Há um poema antigo que diz: quero silêncio, silêncio, silêncio. Você deve ter queimado os nervos. Depois do que vi lá fora, quero ficar sozinho por um tempo. Entrei em contato com um dos meus amigos. Ele quer que eu vá para a floresta. A floresta? O que você faria com uma perna quebrada em um trabalho como esse? Então, não vamos correr na frente da locomotiva. Steve sorriu com a força, tentou distrair a mãe. Agora vou para casa de qualquer maneira. Vou me recuperar e depois veremos. Lucy começou a convencer fervorosamente seu filho de que ele não ficaria sem trabalho. Se você não precisar voltar para a polícia,
Poderá ir para a escola, por exemplo, como professor. E, em geral, Steve é formado em Direito. Se a perna não permitir que você ande muito, você pode encontrar um emprego sedentário, no tribunal ou em um escritório particular. Paralegal, tabelião público. Steve acariciou seu braço com carinho, mas não disse nem sim nem não. E Lucy percebeu, com desespero, que ele parecia ter se decidido. Essa era uma qualidade que ela não podia tirar dele, se algo entrasse em sua cabeça. Não se apresse, ela implorou ao filho, levante-se primeiro. Talvez não apenas sua perna se recupere, mas também seus nervos. Ele foi embora depois de 3 meses. Steve não entendia nada do que ia fazer, mas estava ansioso para aprender. Eles lhe deram uma casa. Nem mesmo na periferia da cidade, mas meio que separada de todo mundo, era preciso caminhar até a periferia. Uma velha casa de toras e 2 bétulas, e desde então, Lucy vinha visitar seu filho com Julia e, uma vez, a pedido de Julia, ela deixou aqui durante todo o verão. Sim, provavelmente era o melhor lugar para acalmar seus nervos. Silêncio, apenas o som das folhas. Não muito longe da porta, 2 cabras brancas pastavam no prado e um galo vigiava as galinhas. E em 3 lados da estrada, a floresta era barulhenta. Lucy percebeu que seu filho estava mudando para melhor. Ele havia se bronzeado, estava muito forte, às vezes começava a brincar e às vezes parecia o mesmo. E, no entanto, havia algo quebrado nele. Lucy percebeu isso quando viu que seu filho, no meio de uma conversa animada, podia de repente ficar em silêncio, desligar-se de seus próprios pensamentos infelizes, mesmo que apenas brevemente, por alguns momentos, e ele arranjou uma namorada. Uma garota local, e parecia que eles iriam se casar. Pelo menos Lucy podia ficar tranquila. A filha mais nova, Julia, foi outro presente do destino. Raramente bonita, externamente ela não era como seus irmãos ou sua mãe. Na clínica e nos playgrounds, na escola e no estúdio de balé, a menina era admirada. Bem, apenas uma boneca, ao que parecia, essa frase ficou com Julia. Ela também era uma ótima aluna. E Leslie não precisou passar pelo que ela passou com as crianças mais velhas. Os pais de outras crianças diziam a seus filhos para não se aproximarem demais de crianças de famílias disfuncionais. Onde o pai bebe, e a mãe é trabalhadora, mas do orfanato, e de lá não se espera nada de bom. Julia tinha muitas namoradas. E tudo em sua vida parecia correr bem. Ela era mimada por seus irmãos, especialmente o mais velho. Steve sempre dava presentes para a irmã, sempre a defendia. Se à noite ela se atrasava para as aulas no clube ou se apresentava no palco, ele a encontrava e a acompanhava até em casa. Julia, que demorou a entrar em contato com os fãs, passava as noites em casa e ela mesma costurava os figurinos para os números de dança. Ela herdou suas mãos de ouro, mas dominava o artesanato feminino, costura, bordado, tricô. Ela se formou na escola com uma medalha, mas escolheu sua profissão de forma mais do que razoável. Eu gostava de fazer balé, mas não tenho nenhuma habilidade especial, disse ela à mãe, e nesse campo não vou conseguir nada. É melhor eu ir para a universidade e tentar encontrar um emprego que me faça feliz e me alimente. Seu irmão Anthony queria que ela fosse para Nova York. Ele alugou um bom apartamento lá e prometeu que ela poderia ficar com ele o tempo que quisesse. E mesmo que ela não conseguisse entrar, mal, para visitar a capital do norte. E ele lhe mostrará a cidade. E sua vida pessoal? Perguntou Julia, em tom de brincadeira. Anthony deu de ombros. O apartamento tem 3 quartos. Vou lhe dar um cômodo, e vou lhe dar um quarto e um estúdio de música. Mas Julia não aceitou o convite e entrou na escola de ensino médio de sua cidade natal. Ela superou facilmente a barreira da concorrência, sua mãe nem precisou ficar nervosa. No entanto, aconteceu que os laços com as antigas namoradas foram interrompidos. Depois da escola, todas elas se dispersaram como galhos de uma rajada de vento. Muitas meninas escolheram as grandes cidades. Nenhuma delas entrou na universidade que Julia escolheu. Mas a juventude não pode ficar sozinha por muito tempo. E, pela primeira vez, Julia teve uma amiga. E era um amigo e nada mais. O cara era 10 anos mais velho que ela, gordo como um pulo e tinha um nome estranho, Trump. Ele era um filhinho da mamãe, mas no bom sentido.
Ela sentia pena de sua mãe idosa e frágil, embora ela fosse terrivelmente chata. Mas Trump chegava em casa pontualmente todas as noites para que sua mãe não se preocupasse. E, de modo geral, ele estava em casa tanto para a filha quanto para o filho. Ele limpava o chão, ia às compras, alimentava os 2 gatos persas, os preferidos de sua mãe. Meu irmão também ajudava minha mãe o tempo todo, disse Julia a Trump quando conheceu um pouco melhor. Foi aí que a amizade deles começou, e Julia viu Belry como um irmão mais velho. Eles se sentavam juntos na sala de aula e no refeitório da escola, saíam juntos à tarde quando tinham tempo livre e conversavam sobre tudo. Julia gostava de ser amiga do garoto ainda mais do que das meninas. Em suas conversas, não havia lugar para fofocas, Sergei lia muito, tinha um bom senso de humor, e eles frequentemente faziam piadas um para o outro. Julia achava que esse relacionamento permaneceria entre eles para sempre. Mas então as coisas mudaram. A mãe de Belry morreu. E então, como se fosse do nada, uma certa garota surgiu do nada e se agarrou a Trump com um aperto de morte. Literalmente. Quando ela estava perto de Sergei, seu braço estava enfiado sob o cotovelo dele. Um cadeado. Onde você o encontrou? Perguntou Julia. Eles estavam sentados na sala de aula. Foi só no ensino médio que Trump conseguiu se libertar de sua Angélica. Ela trabalhava como vendedora em uma loja de artigos esportivos e olhava para Julia com desconfiança e quase ódio, porque Julia passava metade do dia sentada no auditório do colégio ao lado de seu Sergei. Trump deu de ombros, culpado. Simplesmente aconteceu. Ele falou comigo na rua, eu respondi. Foi isso. Ele tem sido minha sombra desde então. Julia bufou. Ela não queria acreditar que isso duraria. Ela achava que Trump teria o bom senso de defender sua própria liberdade. Mas antes que ela percebesse, ele estava casado. E depois disso, ela finalmente estava na casinha do cachorro. O apartamento de Belry foi vendido porque Angélica o achou impossivelmente apertado e a vizinhança ruim. E agora Trump não tinha tempo para ler. Só pensava em ganhar dinheiro e pagar a hipoteca em dia. Ele só conseguia encontrar Julia por acaso e conversar por alguns minutos. Deixada sozinha novamente, a garota começou a se perguntar se havia cometido um erro. Não era o fato de ela não ter se envolvido com Anthony Trump. Ela nunca havia pensado nele como seu namorado. Mas agora que tinha seu diploma, Julia se perguntava se estava no negócio certo. Sua alma clamava por romance, e no trabalho, números, relatórios, gráficos, quadros, tabelas, e assim por diante, de manhã à noite. É verdade que o salário na empresa em que conseguiu um emprego era bom. E os conhecidos de Julia imediatamente encontraram um cabeleireiro para ela. Não vá a um cabeleireiro caro, vá a Nancy. Quem? Julia estava confusa. Nancy. Ela trabalha em casa, mas é uma verdadeira profissional. Ela vai transformá-la em um ser humano. Finalmente, percebendo que Julia precisava ser mais determinada, uma de suas amigas em comum simplesmente a levou pela mão até Nancy. Nancy era uma garota muito bonita de 20 e poucos anos. Julia sempre desconfiava de cabeleireiros se eles não soubessem fazer o próprio cabelo e usavam um penteado de arrasar. Nancy parecia uma modelo. Uma cascata de cabelos loiros claros impecáveis caía sobre seus ombros. Sua maquiagem era uma obra de arte. Em casa havia muitas tintas, potes, tubos, máscaras para o cabelo e para o rosto, produtos de limpeza, tesouras, máquinas e como em qualquer salão de cabeleireiro. Ao mesmo tempo, Nancy conseguia acompanhar a filha pequena. Quando olhou para Julia, ela apertou os olhos e perguntou: "Quem fez isso com você? O que você quer dizer com isso?" A garotinha não entendeu. Nancy pegou uma mecha de seu cabelo. Julia tinha ficado tentada a pintar o cabelo daquela cor recentemente e a tentar clarear a mecha acima da testa. Nancy havia trabalhado nisso o dia todo. Ela tratou seu cabelo com alguns produtos importados, tingiu novamente, aparou as pontas crescidas e arrumou o cabelo naturalmente encaracolado de Julia para modelar. Ela dedicou muito tempo à maquiagem, selecionando os tons com o cuidado de uma artista perfeccionista. Quando Nancy permitiu que ela se olhasse no espelho, Julia não se reconheceu. Ali estava sentada uma beleza que não tinha nada a ver com ela. Julia é uma ratinha de escritório,
e esta poderia estar na passarela agora mesmo. Depois disso, Julia ia à casa de Nancy pelo menos uma vez por mês, marcando horários com antecedência. A agenda da cabeleireira era tão apertada que ela não era páreo para nenhuma estrela pop. A filha mais nova de Vasquez brincava aqui no cercadinho, com a mãe jogando brinquedos novos para ela de vez em quando. Julia viu o marido de Vasquez uma ou duas vezes. Ele trabalhava como programador, trabalhando remotamente, ganhando o salário de Deus para todos e não dando um centavo para a família. Ele jogava todo o seu dinheiro fora. A sorte não enfrentou nenhuma vez, mas ele não desistiu de seus esforços para agradar a essa senhora caprichosa. Enquanto isso, Nancy sustentava a família. Julia não conseguia entender por que ela não tentava se libertar, não se livrava do marido como um lastro que a impedia de navegar livremente no mar da vida. Era como se Nancy tivesse algo da mulher oriental, que, a priori, acredita que o homem é superior e deve ser obedecido. E agora Julia não conseguia olhar para a beldade loira sem um leve sentimento de pena. Ela mesma recebia constantemente olhares de admiração, às vezes desviava o olhar, e isso era agradável. E ninguém sabia que, à noite, ela ficava atrás de sua tela e lia contos de fadas. Sim, ela relia seus livros infantis e sonhava em ser como a pequena sereia. Uma vez, sua mãe entrou em seu cubículo, sentou-se na beirada da cama e acariciou seu ombro, o que era raro. Lucy não costumava ter tempo para carinho. Eu também adorava contos de fadas quando era criança, disse sua mãe. E você? Julia se perguntou. Ela nunca tinha visto sua mãe com um livro nas mãos. Na verdade, Lúcia sentiu com a cabeça. Houve momentos no orfanato em que eu quis me matar. Os contos de fadas foram a única coisa que me salvou. Você está sonhando, e Julia, apesar de sua falta de experiência, percebeu rapidamente que o chefe Alexander a estava cortejando. Até uma mulher cega teria adivinhado isso. Certa vez, quando a moça entrou em seu escritório com alguns papéis, ele lhe ofereceu uma taça de champanhe. Isso foi tão inesperado que Julia o encarou, como naquele ditado popular sobre a cabra e a porta nova. Em seguida, ele a convidou para um concerto. Ela disse que não era muito musical e não gostava de música pop moderna. Do que você gosta? Ele parecia realmente interessado. Ler sozinha, disse Julia. O assunto já estava difícil de continuar, o chefe teve que acenar com a cabeça e continuar com seus negócios. Mas os novos colegas insistiram que o chefe não deixaria a garota em paz. Eu não gosto dele, Julia se defendeu. Vamos lá, ele é bonito, uma das moças a convenceu. Mas lhe falta alguma coisa. Alguma masculinidade. Mas há um final, perdoe a vulgaridade. E ninguém está tentando convencê-la a se casar com ele. Ele não vai lhe oferecer isso, não se preocupe. Mas por que você não se diverte e sai de férias? Talvez ele a leve para a Itália. Ele levou Maria. Julia riu. Ela estava indo para a festa da empresa com total tranquilidade, nem sequer imaginava que algo extraordinário pudesse acontecer. Tudo o que ela queria era um jantar delicioso, música e uma chance de dançar. Julia raramente ia a cafés, ela não tinha esse tipo de educação. E aqui deveria ser mais fácil, no trabalho, seria uma reunião só para ela. Ela poderia ficar até tarde. E como todos beberiam um pouco, as moças chamariam um táxi para levá-los para casa. E então havia os coquetéis que Julia nunca havia provado. Surpreendentemente saborosos, exceto pelo fato de que a deixavam tonta e a faziam perder o senso de realidade. E quando eles eram seguidos por conhaque no escritório do chefe, e agora Julie queria chorar. Porque tudo estava acontecendo de forma tão banal, como em um romance barato. Só que lá o chefe e o rato cinza, seu subordinado, acabam se apaixonando um pelo outro, e ela dá à luz uma criança, ou até mesmo gêmeos ou trigêmeos. Julia pensou no fato de que, se fosse trabalhar depois das férias, seria apenas para escrever uma carta de demissão. Ela nunca, jamais, seria capaz de ver Alexander como um homem. Faltava uma vibração. E mesmo que ele construísse um palácio para ela e a enviasse para velejar ao redor do mundo, isso não resolveria a situação. Quando sua mãe chegou inesperadamente para trabalhar para ela, Julia sentiu uma culpa imensa. Ela sabia como os nervos de Lucy já estavam desgastados e como era importante para ela levar a filha para casa na hora certa. Está muito frio lá fora, disse Lucy, e você está com calor.
Vamos chamar um táxi. Isso também foi estranho. Não é que Lucy não gostasse de gastar dinheiro com táxis, ela sabia que não tinha dinheiro para isso. Não era seu estilo de vida, ela ainda tinha que fazer valer cada centavo. Ela poderia pegar o ônibus ou caminhar. Para o espanto de Julia, o chefe não foi embora. Alexander ficou ali como um homem perdido. Eu a levarei para casa, disse ele apressadamente. E a garota ficou ainda mais espantada quando sua mãe apenas respondeu: Não faça isso, Alexander. Você esteve bebendo, está claro. Nós chegaremos lá sozinhos. Venha, Julia. Alexander não dormiu naquela noite. No início, ele não conseguia acreditar que havia reencontrado Lucy, depois de ela ter desaparecido sem deixar rastros muitos anos antes. Ela realmente era como uma pedra na água. E ele nunca teve a intenção de machucá-la de forma alguma. Ele sabia como a vida dela era difícil. Ele lhe roubou todo o dinheiro que ela tinha em sua bolsa. Ele sabia que ela não o tiraria de suas mãos. Dessa forma, talvez ela não o encontrasse imediatamente. Ela ficaria com raiva, é claro, e diria que não era uma mendiga. Mas e se ela ficasse com raiva e guardasse o dinheiro? Com certeza ela tem tantas necessidades. Ele estaria disposto a ajudá-la mesmo assim. Mas nunca lhe ocorreu pedi-la em casamento. Uma vida inteira sem termos entre eles. No fundo, Alexander se tornou um solteirão convicto, a ideia do casamento o horrorizava. Ele estava mais do que satisfeito com a mulher que cuidava de sua casa. Ele pagava e tudo era feito do jeito que ele queria. Se ela se cansasse, ele a demitia. Quanto aos filhos de Lucy, ele não sabia se eles o aceitariam ou não. Crianças, de idade difícil, e os filhos de Mickey. Deus não permita que eles mostrem seu temperamento. Então seria impossível lidar com eles. Além disso, Alexander estava se irritando com a ideia de que a garota de quem ele gostava tanto e que agora era sua amante poderia ser sua filha. Embora ele e Lucy só tivessem passado uma noite juntos, mas que diabos, ele não estava brincando. Ele começou a se lembrar febrilmente de quantos anos haviam se passado desde aquele encontro, da idade de Julia, e começou a suar frio. A própria Lucy, bem castigada pela vida, parecia uns 20 anos mais velha do que ele agora, mas Julia era bonita. Ela se parecia com ele ou com Mickey? Lucy sabe, é claro, quem é seu pai. Mas se o irreparável já aconteceu, o que fazer agora? Até agora, Alexander havia sido tratado como uma mesa na qual havia um número inconcebível de pratos, e a única coisa que restava para escolher era se já deveria ter experimentado. Ele já havia experimentado um novo resort, um novo clube, novas diversões, novas garotas. E agora, pela primeira vez em sua vida, ele estava com medo. Normalmente, quando tinha um problema, ele ligava para seu terapeuta. Eram esses os momentos. Não teria ocorrido a Alexander se tratar com álcool ou chorar para os amigos. Não, eles não são tolos no Ocidente, onde todo homem abastado vai ao seu próprio médico. O nome do psicoterapeuta era Arthur, ele era o mais elegante da cidade e caro. Uma consulta com ele custava uma fortuna. Ele também era famoso como viajante de trenó puxado por cães, o que aumentava sua popularidade. As mulheres o procuravam em massa, embora ele fosse um misógino de coração. E Alexander gostava disso. Em uma ocasião, quando contou sua história para o médico, ele culpou Lucy por tudo e justificou as ações de sua paciente. Além disso, ele não disse nenhuma vez que Alexander deveria ter se casado. Na opinião do terapeuta, seu cliente seria feliz se continuasse solteiro. Mas o que ele dirá desta vez? Será que um erro tão criminoso pode ser justificado? Ou será que não houve erro algum? Apenas um ato bastante desprezível. Ele se aproveitou da inépcia de uma garota que estava bêbada pela primeira vez. E a culpa foi dele. Não, ele terá que fazer isso sozinho. Ele pegou o telefone às 5 horas da manhã, depois às 6 horas. Ele queria ligar para Leslie, mas percebeu que era indecentemente cedo. Será que ele e a filha haviam dormido naquela noite? O que e como ele havia contado para a mãe? Alexander apertou a cabeça e às vezes bufava alto, como um urso.
Era a primeira vez em muitos anos que ele se lembrava da vida no orfanato de forma tão vívida. Ele se sentia envergonhado na frente do falecido Mickey, e na frente de Lucy e sua filha, e era impossível dizer o que ele sentia. Lucy ligou pela manhã. Ela viu um número desconhecido no celular e imediatamente adivinhou quem era. Ela disse que não reconhecia a voz dele. Ela disse que não reconhecia a voz dele. Ela tossiu e repetiu, sim. Precisamos conversar, disse Lucy. Bem, pelo menos ela não foi covarde o suficiente para evitar o encontro. Quando e onde? Perguntou ele. Ela deve ter hesitado por um momento, porque ele foi rápido em sugerir, e no meu trabalho, não vale a pena, mesmo assim, vai interferir, mas em frente ao escritório há um bom café. Não, disse Lucy, e ele literalmente viu seu sorriso duro, não quero ir ao café com você. Eu lhe darei o endereço. Venha até nossa casa e conversaremos. Ele teve um lampejo de que ela queria que ele se apresentasse como um noivo, honrosamente, com flores, e a pedisse em casamento. A vida fez passar por dificuldades, mas Lucy ainda era uma contadora de histórias. Lucy disse que Julia não estará em casa, pois ela foi para a casa de uma amiga. Mas venha amanhã de manhã. Então eu também vou embora. Agora. Vou pegar minhas coisas, e Lucy desligou. Menos de uma hora havia se passado e ele já estava fora de casa. Ele não se lembrava de ter estado nesse bairro antes. Prédios antigos de 5 andares se amontoavam ao redor do pátio sujo. É claro que não havia interfone. Assim, Alexander tocou imediatamente a campainha do apartamento do 3º andar. Na meia luz do corredor, Lucy parecia a mesma para ele. A mesma figura pequena, o mesmo cabelo escuro sobre os ombros. Ela lhe entregou um luxuoso buquê de rosas brancas e rosas. Do tipo que você dá para as garotas que ama, você as coloca em um balde, não em um vaso. Entre, disse Lucy. Ela colocou as flores no balde. Provavelmente não havia vasos suficientes na casa para dividi-las em buquês. A simplicidade ascética do pequeno apartamento. E atrás do biombo, provavelmente a cama de Julia. Alexander sentiu-se ainda mais enjoado. Lucy apontou para o sofá. Ela se sentou em frente a ele, reta e severa. Ela não lhe ofereceu nem chá nem café. Lucy, ela criou coragem e não fez rodeios. Você. Acho que Julia lhe contou. Acho que você sabe o que aconteceu ontem. Ela assentiu com a cabeça. E não disse mais nada, não o atacou com acusações. Eu estava me sentindo terrivelmente culpado. E eu queria pedir Julia em casamento. Pedir que ela se casasse comigo. Ela não se arrependeria. Eu faria qualquer coisa para garantir que ela não se arrependeria. Ela terá tudo o que eu puder lhe dar. Lucy balançou a cabeça lentamente. Ela colocou a mão na garganta, como se quisesse se ajudar a falar, ou ela é minha filha. Em uma época, eu não sabia de quem ela era filha, disse Lucy, mas quando Mickey morreu, eu me controlei e fiz um teste. É a Julia. Alexander encostou a cabeça no peito. Ele finalmente conseguiu respirar. Ela não vai se casar com você, disse Lucy, também secamente. Sinto muito, Alexander. Você é rico, tem uma empresa e um negócio. É dono de fábricas, jornais, navios a vapor, mas há algo em você. Eu não poderia amá-lo. E nem a Julia. E você não pode realmente amá-lo. Você não pode amar ninguém além de si mesmo. Mas eu arruinei a vida dela. Alexander não tentou sair disso. Eu poderia ter tentado me redimir. Não é muita honra assumir isso? A última coisa que eu esperava ouvir Lucy dizer era que ela esqueceria o que aconteceu. Mas se ela entrar em contato com você e lhe der um pedaço da vida dela para que ela possa fugir ensaboando os calcanhares? Sim, ela aprendeu a lição. É difícil, mas é apenas uma lição. Não é uma tragédia. O que você quer que eu faça por ela? Perguntou Alexander, e depois acrescentou, vi por você também. Você sabe que ela está saindo da sua empresa agora, disse Lucy. A garota não tem contatos, será difícil para ela. Se você ajudar, e não por causa do que você fez, mas em memória da nossa antiga amizade, você ainda se lembra de como Mickey e eu éramos amigos, nós três, provavelmente será justo.
Você sabe, por meio de uma terceira pessoa. Ela não vai receber isso de você. Você contou a Júlia sobre nós? Perguntou ele. Lucy assentiu com a cabeça. Sim. Ela e eu sempre fomos e sempre seremos honestos um com o outro. Não é fácil para ela agora, mas ela vai se recuperar. Ela pode parecer fraca, mas é forte. E quanto a mim, o que pode fazer por mim? Leve-me à estação de trem. Você está indo embora? Ela está com medo de novo. Por quê? Por mim. E para onde você está indo? Para a estação, para o trem, Lucy repetiu. Ele parte em 1h30. Naquele momento, ela notou uma mala com rodas no canto. Vamos, disse ela, levantando-se. O vagão está lá embaixo. No caminho, ele tentou lhe perguntar sobre como ela havia vivido todos esses anos. Sobre seus filhos. Sinto muito, disse Lucy, encerrando o assunto. Não quero você em nossas vidas. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos. E suponho que você ainda seja solteira. Lucy olhou para si mesma. Sim. E acho que não vou ter nada sério em minha vida. Lucy, não vou lhe perguntar sobre a sua. Mas, e você sempre foi uma ótima, como se diz, e alma gêmea. Alma gêmea? Ele perguntou novamente, sem me ouvir. Você sempre soube o que estava em cada um de nossos corações, no do Mickey, no meu? Você sabia o que aconteceria em seguida. Diga-me, por favor, vou ficar sozinha na vida? O que dizem sobre as mulheres, uma coroa de celibato, ou algo assim? Por que minha vida amorosa não dá certo? Perguntou ela, mas já sabia a resposta. Agora ela diria, porque você também não ama ninguém. Você pode se casar, disse Lucy, cansada, mas não se iluda achando que será amada. Se você vir uma moça que se sente abertamente atraída pelo seu dinheiro, case-se com ela, é isso que você quer. Mas por que uma garota assim? Porque apenas almas gêmeas formam uma boa família. Lucy deu de ombros. Se você quer alguém para cuidar de você na velhice, assine um acordo pré-nupcial. E viva com os olhos abertos. Você e seu cônjuge têm um acordo comercial. Você obtém dela juventude e beleza, obediência total, como no Oriente. Ela recebe uma vida de luxo enquanto você estiver vivo e uma conta bancária depois que você morrer. Mas Mickey era 100 vezes pior do que eu, e você o amava. Quem lhe disse que ele era pior? Sim, ele bebeu até morrer. Mas ele sabia como amar quando era jovem. E você não tem isso. Assim como as pessoas não têm um dom para a música ou não sabem pintar. E você não pode lutar contra isso. E quando chegaram à estação, o trem de Lucy já estava embarcando. Para onde você está indo? Ele perguntou novamente, já sem esperança de que ela o respondesse. Mas Lucy respondeu, com meu filho mais velho. Pavel. Estou deixando o apartamento para Julieca. Se ele quiser ficar na cidade, que se mude para lá. Nunca atrapalhei meus filhos. E Steve precisa de mim agora. Posso sentir isso em meu coração. Ele está no meio do nada. Eu peguei um trem, depois um ônibus. Steve trabalha como guarda florestal. Ele mora em uma cabana sem instalações. Tudo bem. Isso não me assusta. Já passamos por isso. Mas precisamos aquecer nossos corações agora, ele por mim e eu por ele. Ele ligou para você? Não. Não vai ligar. Eu posso sentir isso, eu lhe disse. Foi você quem me disse o que ele é, uma alma gêmea. Lucy subiu o degrau da carruagem. Alexander ajudou a levantar sua mala. Ela acenou com a cabeça e entrou no vagão. O trem já havia deixado a plataforma e Alexander o seguiu. Por alguma razão, ele esperou que Lucy saísse para o vestíbulo e eles se olharam. E a neve estava voando, cobrindo o cabelo preto e o chale branco dela.